Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro. Seja bem-vindo aí em 2023, aqui no Toque Passa. Um feliz ano novo para todo mundo. Muitas coisas pra gente conversar, não dá nem pra começar daquele jeito um pouquinho mais lento, esperar o carnaval, porque a NFL tá pegando fogo e a semana 17 traz algumas certezas, algumas definições e algumas dúvidas que ainda ficam no ar. Olha só, essa temporada tá fenomenal e a gente tem muita coisa pra conversar. Então, vou pedir aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, a sua opinião, o que você gostou, o que você não gostou. Tem muita coisa mesmo, a gente não consegue passar por todos os jogos, mas a semana aqui vai ter muitos mais vídeos no canal pra gente discutir o que tá acontecendo, tentar entender um pouquinho mais o que é essa temporada da NFL. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Já chegamos nos 100 membros, sorteei a jersey, aliás, faço um destaque aqui porque o pessoal estava viajando. Antes ali do Natal, sorteei a jersey, a camisa oficial de um time da NFL. Quem ganhou foi o Gabriel Henrique Freitas de Sá, que tem que entrar em contato comigo. Deixei um post lá na aba comunidade, um post para os membros, com um e-mail. Entra em contato, entra no grupo do Telegram, me dê um sinal de vida aqui para eu conseguir te entregar essa camisa e aí a gente pensar já nos próximos sorteios, que vai ter muito mais sorteio aqui no Toque Passa. Sempre tem o sorteio também da camisa da Fanatic Sport Nation, lá já parceiraça do Toque Passa. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto, vai ter sorteio em breve aqui, porque todo começo de mês a gente sorteia uma camisa lá da Fanática. Então fica ligado e faça parte, contribua com o Toque Passa. Vamos nessa então. Roda a vinheta. Voltamos aqui pro estúdio, né? E eu peço desculpas porque na sexta-feira eu prometi que teria vídeo falando da rodada do final de semana, mas as coisas aconteceram, né? A gente infelizmente perdeu aí o Rei Pelé, tivemos a morte do maior jogador de todos os tempos do futebol e talvez o maior atleta de todos os tempos, né? É uma figura que dispensa que a gente fica falando muito dele, mas até minha folga lá em Paris caiu, entrei, levei a repercussão dessa morte em solo francês lá na tela da ESPN, então passei o dia trabalhando, não teve como vir aqui no canal, mas estamos aqui agora para falar do que aconteceu. Por onde eu vou começar falando desse final de semana? Acho que eu vou começar falando do atropelamento do Green Bay Packers sobre o Minnesota Vikings, porque há algumas semanas a gente estava falando aqui que, putz, queria ver o Jordan Love ter uma chance, acho que o Aaron Rodgers podia dar uma chancezinha, deixa o Jordan Love jogar, né? A temporada já foi embora mesmo, já acabou o ano, e olha só, né? O Aaron Rodgers estava certo em não deixar o time enquanto existia uma pequena possibilidade. Essa pequena possibilidade foi crescendo, 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 e agora o destino dos Packers está nas mãos da equipe de Green Bay, vencendo na última semana, dependendo apenas disso, vencendo os Lions no último jogo, lá no Lambeau Field na semana que vem, estará nos playoffs, já está garantido, né? Não tem que depender mais de resultado nenhum, tudo aconteceu e os Packers vão chegar na última semana dependendo tão somente de si para ir para pós-temporada, né? Depois do jogo dessa Monday Night Football vai ter definição dos horários dos jogos do domingo. A gente teve aqui definição de 2 jogos, né? Las Vegas Raiders contra os Chiefs no sábado, e também o duelo que decide lá a AFC Sul entre Titans e Jaguars acontecendo no sábado, e no domingo a gente não sabe ainda nem qual que vai ser o Sunday Night Football. Green Bay decidiu o jogo já no primeiro tempo, né? Contra a equipe do Minnesota Vikings, 27-3, já estava, né? Cara, é incrível como essa partida diz muito sobre as dúvidas que nós temos sobre os Vikings. Eu até fiz um tweet lá e o pessoal veio discutir de novo. O torcedor dos Vikings ficava bravo quando eu colocava o time um pouquinho mais para baixo no Power Ranking. Pô, mas a gente tá ganhando e vai lá e tá chegando, vencendo jogos, a gente é contender. E a gente tinha essa desconfiança, esse pezinho atrás, justamente por isso, porque é impressionante a capacidade que os Vikings têm de dar tiro no próprio pé, né? O time dos Packers começa se complicando, tendo ali o punch bloqueado. A primeira campanha dos Vikings ofensiva acontece na linha de 1 jarda e você sai só com field goal. Em seguida você chuta o kickoff e toma um touchdown de retorno, lá o Nixon fazendo um bom trabalho, né? E foram 4 turnovers da equipe dos Packers. A equipe dos Packers que foi marcar pontos, foi anotar touchdowns quando o jogo já tinha acabado, quando estava 41-3. Então não é que foi algum momento disputou, não, em momento nenhum a equipe dos Vikings conseguiu disputar essa partida contra o Green Bay Packers, e era aquele jogo para você fazer o quê? Continuar lutando, né? A equipe dos Eagles tinha perdido o seu jogo, então você
imaginava que você poderia seguir sonhando com essa vaga de esse first seed, né, a primeira posição na NFC, mas simplesmente não tem, cara. E a chance de matar o rival, né? Aquela famosa história lá, de enfiou a faca, gira para matar o seu rival, acaba com qualquer chance, era hora de dar adeus pro Green Bay Packers e agora você pode trazer esse fantasma para pós-temporada, a equipe de Green Bay, dependendo apenas de si. Teve a pick six do Savage, retornando 75 jardas, algumas interceptações não são culpa do Cousins, né? Tem tudo que envolve ali, bola desviada, todas as coisas que acontecem no meio do caminho, mas é impressionante essa capacidade dos Vikings de se colocar em buracos profundos, né? É isso que a gente vem discutindo. O Justin Jefferson não teve um jogo na primeira semana, quando eles se enfrentaram, a vitória dos Vikings lá em Minnesota. O Jefferson encontrou uma marcação que deixou ele livre, solto, ele foi lá e destruiu, fez uma grande partida. E agora não, o Jaire Alexander fez uma cobertura perfeita, ele ficou em cima, quase o jogo inteiro, em cima do Justin Jefferson, não deu chances. O Jefferson teve, acho que foram 5 targets, uma recepção, 15 jardas apenas, né? Eu tinha o Jefferson no meu fantasy, ainda bem que eu não precisei. Os outros ali deram conta e eu consegui ser campeão dessa liga. Mas, cara, se eu dependesse do Jefferson, eu ia ficar muito pé da vida, porque foi uma partida muito abaixo. O Jaire Alexander, que fez até uma gracinha, depois de um lance que pra mim foi falta. Pra mim teve um pass interference ali, a arbitragem não marcou e ele saiu fazendo a dancinha, fazendo a gracinha. No comecinho do jogo eu falei, cara, isso aqui tende a dar ruim, né? Você já tira sarro do cara no começo do jogo, tende a dar ruim, mas não deu. O Jaire Alexander fez uma partida, ó, perfeita pra cima do Justin Jefferson. No segundo tempo, quando o Minnesota ainda perdeu 2 field goals no primeiro tempo, quando parecia que eles iam conseguir dar uma resposta, faz uma ótima campanha, tá chegando na red zone e aí o que acontece? Nós temos o fumble, Green Bay capitaliza, depois tem uma interceptação, Green Bay capitaliza de novo, 41-3, né? 41-3 e aí esquece, já vai botando reserva ali, não tinha mais o que fazer. E não é, como eu disse, questão de pegar o Kirk Cousins para Cristo, tá? Não é isso não. A questão é, você tem um time que tá com 12 vitórias e 4 derrotas, e você não confia nele por quê? São 11 vitórias com jogos definidos por menos de uma posse de bola. Tá 11-0 em jogos apertados. Mas quando você pega as derrotas para Eagles, Cowboys e Packers, você está perdendo por um placar de 105-27. Né? Essa aqui é a soma dessas 3 derrotas. É simplesmente um atropelamento. E coloca 27 pontos, você tem 14 aqui que já foram no garbage time, porque foi esse jogo contra os Packers quando perdia por 41-3. Então, é o primeiro ano do trabalho do Kevin O'Connell. Já fez mais do que eu esperava. Não esperava eles ganhando a divisão. Esperava lutar por playoffs, mas não sabia se ia conseguir essa vaga ou não. Mudança de filosofia, de esquema de ataque. Então, é excelente o momento que tá. Só que não é um time contender. Tem muita coisa para se corrigir para você ter um futuro melhor nesse time de Minnesota. Já os Packers, cara, 4 roubos de bola, mais uma vez, né? Uma segunda semana seguida que eles conseguem 4 roubos de bola. Ainda não acho que é um time que a gente vai apontar como contender para levar o Super Bowl, para ganhar essa NFC. Eu vejo ele atrás de equipes como o San Francisco 49ers, mas playoff é outra história, né? Playoff é outro bicho lá e vai saber, né? Neste mesmo horário, a gente teve também um jogaço entre San Francisco 49ers e Las Vegas Raiders. Las Vegas jogava suas últimas fichas, pensando em pós-temporada, agora está eliminada. E tinha o Jared Stidham como quarterback no lugar do Derek Carr. E olha, que o Stidham, né, ex-reserva lá da equipe dos Patriots, quase roubou o brilho do Brock Purdy, né? O cara conseguiu fazer uma partida muito boa aqui, os números dele foram muito bons, 23 de 34, 365 jardas, 3 passos para touchdown, teve 12 interceptações, uma delas custou caro, custou a derrota na prorrogação, mas, cara, o ataque dos Raiders conseguiram 500 jardas contra aquela que talvez seja a melhor defesa da NFL. Então, ó, muito bom, parabéns, né? A gente viu um vislumbre do que esses Raiders podem fazer com uma grande partida do Devonta Adams, né? Teve ali 7 recepções, 153 jardas, 2 touchdowns, uma recepção importante que ajudou a equipe a anotar o touchdown já no 2-minute warning, né? Foi a primeira vez que a equipe dos 49ers cedeu pontos dentro do 2-minute warning. Recepção essa que eu tenho um pouco de dúvida se foi ou não, né? A jogada foi até revista ali, para mim ele cai e não tinha o controle da bola quando ele cai, mas ok, seguiu, a arbitragem achou que não tinha imagem clara o suficiente para você reverter essa chamada, acho justo, mas eu gostei também da atuação do Brock Purdy, né? Porque ele teve uma interceptação e num jogo apertado ele conseguiu responder. Essa vitória poderia ter saído já no tempo normal,
né, sem a necessidade da prorrogação, porque toma o touchdown, toma um empate em 34-34 e ele consegue conduzir uma boa campanha ali, 1 minuto e 11 segundos apenas, 7 jogadas, 52 jardas, deixa o Robbie Gould em situação de chutar um field goal de 41 jardas, um field goal que é para ser tranquilo, que é para ser automático de um cara como o Robbie Gould, e acaba perdendo esse chute. Então, o Brock Purdy fez sua parte para vencerem o jogo dentro do tempo normal. Vai para a prorrogação, primeira posse de bola de Las Vegas, e aí a defesa aparece, a defesa que cedeu essas 500 jardas aparece, faz a jogada da partida, interceptação, deixa já São Francisco sem precisar brincar, né? Na linha de 7 jardas, só coloca lá o Brock Purdy para ajoelhar e marcar uma posiçãozinha melhor ali, field goal de 23 jardas, tranquilaço para dentro, a equipe do San Francisco 49ers vence, elimina o Las Vegas Raiders. Claro que a gente vai ficar pensando, 500 jardas para um time como os Raiders, que não tinham conseguido, mas é aquela história, né? Steelers, você não sabe muito bem o que esperar, um quarterback que não tá jogando, talvez o seu plano fosse mais bem executado se fosse contra o Derek Carr, acontece uma coisa ou outra. Não acho que seja motivo de grande preocupação, apesar de acender uma luzinha lá para você ficar mais de olho no que acontece na equipe do San Francisco 49ers. 9 vitórias seguidas. Tem um cara que para mim é diferente, muito diferente, né? O Christian McCaffrey. Como é bom ver ele jogando num time que vai brigar por alguma coisa. Ele é um cara espetacular, teve ali perto de 200 jardas de scrimmage, né? Ele teve 19 carregadas para 121 jardas corridas e um touchdown, mais 6 recepções, 72 jardas. É um jogador fenomenal. 9 vitórias seguidas agora da equipe do San Francisco 49ers e um elenco pronto para brigar. Tem ótimos jogadores dos dois lados da bola. Defesa muito forte com o Bosa, com o ataque também. Cara, você tem peças suficientes para ganhar alguma coisa. Para mim, é o favorito da NFC neste momento, até porque eles ainda podem roubar o first seed. Afinal, a gente tem uma derrota da equipe dos Eagles, mas antes de falar dessa derrota dos Eagles, imagina só comigo o cenário em que o San Francisco 49ers fica com a segunda posição, tá? Os Eagles ganham na última semana e eles ficam na segunda posição. E eles encaram o Green Bay Packers. Situação invertida, né? Aqui o favoritismo vai estar todo do lado do San Francisco 49ers. Ainda vejo com grande favoritismo, mas o Green Bay entrando, né? Sem nada a perder, franco atirador total. Era um time que a temporada já tinha ido embora. E, fora de casa, o favoritismo dos caras, o que eu fizer é lucro. Sei lá, pode pintar alguma coisa aqui. Agora sim, vamos falar aqui dessa derrota, né? Porque é incrível, o Philadelphia Eagles perdeu o jogo para o New Orleans Saints, tá? Eu peço desculpas ao torcedor da Filadélfia, porque eu disse que o Gardner Minshew seria suficiente para vencer uma das partidas que restava até o fim da temporada. Precisava de uma vitória em 3 jogos. Contra os Cowboys lá, mais complicado, um jogo difícil. Fez até um jogo ok, um jogo bom contra os Cowboys. Poderia ter vencido, né? Questão de detalhes ali não deu certo. Mas ontem era obrigação, né? O Gardner Minshew ficou devendo, não foi bom. Os Saints, sem dúvida, fizeram a melhor partida deles na temporada. Foi um jogo bom para a equipe do New Orleans Saints, que tinha uma temporada horrível aqui, mas eu acho que não tem como justificar, não tem como passar o pano para o que aconteceu com a equipe da Filadélfia. Um time com 13 vitórias, encontrando uma equipe que tinha 6 vitórias apenas, que agora está eliminado mesmo com essa vitória, que não tem mais chance nenhuma de pós-temporada. E as vaias eram mais do que justificadas, né? A torcida da Filadélfia vaiou o time dos Eagles quase durante o jogo inteiro, porque o ataque, cara, é totalmente, sabe, incapaz de fazer qualquer coisa, estéril, sabe? Não avança, né? Passou o primeiro tempo inteiro sem pontuar, foi a primeira vez que isso aconteceu na temporada. Os 10 pontos anotados foram o menor número de pontos da equipe durante todo o ano e nada dava certo para fechar com chave de, né? Teve ali a pick six do Lattimore que ficou fora 10 jogos por lesão, consegue evitar qualquer tipo de resposta, né? Tava 13-10 ali, tinha uma expectativa de que os Eagles ainda conseguissem avançar e anotar um touchdown, vencer esse jogo em casa e garantir logo essa bye week, esse descanso, mas não foi isso que aconteceu. Gardner Minshew ficou devendo, né, o ataque inteiro da equipe dos Eagles ficou devendo nessa derrota que é ruim demais contra a equipe dos Saints. Semana que vem tem um jogo importante contra o New York Giants. Eu acho que já era um jogo pro Jalen Hurts voltar de qualquer jeito, né?
seria ruim ele ficar de fora aí mais de um mês para depois voltar já na pós-temporada. Eu preferia que ele jogasse um pouco contra os Giants, talvez mais sem peso nas costas, sem essa obrigação da vitória. Ele jogasse ali, se fosse o caso, tivesse um pouquinho mais preocupado, você saía de campo. Ele que treinou leve na última semana, deve ter condições de voltar contra os Giants. Aliás, acho que vale até pra gente discutir essa situação do MVP pro Jalen Hurts. Tudo bem que ele perdeu 2 jogos, isso aí vai pesar um pouquinho, mas quando você não tem um cara tão claro para levar esse meio de MVP, ficou óbvio aqui que o Jalen Hurts faz diferença nesse time dos Eagles. Não é simplesmente o time é forte demais e aí qualquer quarterback vai resolver a parada. O Gardner Minshew, que é um quarterback que eu considero um bom quarterback, não conseguiu ser capaz de vencer a equipe dos Saints. Então o Jalen Hurts leva um pouquinho mais de vantagem, tem um argumento a mais para justificar um possível MVP para o quarterback dos Eagles. E agora vai pegar os Giants já na última semana, né? Já com a vaga na pós-temporada garantida. E acaba sendo um jogo muito importante porque ele pode valer o first seed, ganhar é a primeira posição, descansa na outra semana, tá tranquilaço. Mas se perder, pode não só para o segundo seed, mas como pode acabar caindo para quinto lugar, né? Porque você pode ter uma vitória da equipe dos Cowboys sobre o Washington Commanders na última semana, levando a divisão e deixando a equipe dos Eagles em situação de wild card, né? Sendo o primeiro time ali do wild card, então pode mudar completamente o cenário, de um cenário com 3 jogos em casa, possivelmente até o caminho do Super Bowl, para ter que jogar sempre fora de casa, disputar a rodada de wild card. Complica demais a vida, vai ter que jogar a sério contra essa equipe dos Giants, que não tem muito a ganhar, a não ser atrapalhar a vida do adversário. Rival é bom por isso aqui. A última rodada, duelo de divisão na última rodada, é perfeito por isso. Não importa o que você esteja jogando, vale. Tá? Você não vai querer poupar, você não vai querer brincar, porque você vai querer atrapalhar a vida do seu rival. O New York Giants, como eu falei, já está classificado. Teve uma bye week, né? Enfrentou a equipe dos Colts e não tem nem o que dizer. Cara, como esse time dos Colts é horrível de se acompanhar, né? Uma vitória tranquilaça por 38-10, uma vitória que estava muito bem encaminhada já no primeiro tempo, com 24-3 no intervalo. O Foles foi o titular da equipe dos Colts e saiu machucado depois de tomar uma pancada no Thibodeau, meu Deus. E o cara tá caído lá, assim, quase morto, né? O Nick Foles, e o Thibodeau tá do lado fazendo anjinho de neve no gramado, dá uma zoada. Foi muito bem o Thibodeau, mas foi um monólogo completo da equipe de Nova York, nos playoffs pela primeira vez desde 2016, desde aquela foto toda errada do barco, né? Os jogadores, uma semana antes de jogar a rodada de Wild Card, foram para Miami, foram para um barco, estavam de bota num barco, tinha cara de gorro num barco, nada fez sentido naquela foto, o time perdeu e desde lá tinha a maldição, agora a maldição foi para o Beleléu e a equipe está na pós-temporada. Graças a Brian Daboll, que para mim, olha, vai ser o técnico da temporada, tá? Pra mim é o Coach of the Year, porque, pô, que trabalho incrível, né? Pegou um elenco que tinha suas limitações, tinha seus problemas e tá conseguindo entregar muito bem. Coloca o time na pós-temporada, é só coroar. A pós-temporada é a coroação de um trabalho excelente do Brian Daboll em sua primeira experiência como head coach. Isso fica claro, né? Que foi um baita de um acerto da equipe de Nova York. Limitado o elenco, que perde muitas peças, vai ficando cada vez mais limitado e ele mesmo assim conseguir fazer os ajustes, os acertos e tirar o melhor desse time. Saiu a notícia ontem que o Daniel Jones e o Saquon Barkley devem receber propostas de renovação e eu gosto dessa ideia, eu acho que vale a pena mesmo. O Saquon Barkley tem tido uma temporada boa, altos e baixos ali, mas é uma peça muito boa. E o Daniel Jones fez ontem até um jogo que justifica, merece essa oferta de renovação. Foram 2 passos para touchdown e ele anotou 2 touchdowns terrestres também. Pode ser uma boa, por um valor justo, eu acho que é considerável. Não acho que o Daniel Jones seja o futuro da franquia, que ele não vai ser um astro, um Hall of Famer, mas ele é um jogador que nessa liga que você não tem 32 Mahomes, você não tem 32 Joe Burrows, né, Josh Allen, cara, enquanto você vai ter que procurar um quarterback para ser essa cara da franquia, esse grande astro, não vai vir nesse draft, porque a sua posição de draft vai estar lá pro fim do primeiro round,
vai lidando com o cara, né? E assim, quando você pegar alguém, vai desenvolvendo, deixa o Daniel Jones lá, tá conseguindo entregar bem, o Brian Daboll tá conseguindo evitar aqueles problemas que a gente conhece do Daniel Jones. Trabalho excelente do treinador. Agora, a notícia dos Colts de que eles podem renovar com o Jeff Saturday, pra mim é uma piada, né? Isso aí mostra que a franquia, pelo amor de Deus, o Saturday venceu um jogo contra a equipe dos Raiders, de lá pra cá, um desastre atrás do outro, é um time completamente perdido, pra mim, o time mais bagunçado dessa temporada em tudo, né? Faz muito tempo, desde a saída do Peyton Manning, e vamos considerar que até a última temporada talvez tenha sido um erro você deixar o Peyton Manning embora, porque ele ainda tinha gasolina no tanque, ainda podia entregar alguma coisa. Você fez o Luck sair da NFL traumatizado, você erra indo buscar quarterbacks veteranos, como Rivers, principalmente como Carson Wentz, como Matt Ryan, um desastre atrás do outro. E, bom, comemorar só a equipe dos Giants, né? Agora vai pela zoeira para a última semana, podendo atrapalhar a vida dos Eagles. A NFC Leste não vai estar 100% nos playoffs, como eu imaginei que não ia acontecer, né? Eu achava que eles não iam conseguir colocar todo mundo lá. Tinha uma chancezinha, aquele empate dos Giants com os Commanders ainda poderia dar essa oportunidade maior desses dois times chegarem na pós-temporada juntos, né? Os 4 passarem para os playoffs, mas os Commanders conseguiram perder para os Browns. É isso aí. Parabéns pro Carson Wentz, né? Falei aqui que foi um erro dos Colts. Cara, Carson Wentz, meu amigo, que partida. Faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele não tinha conseguido 100 jardas passadas, né? Eu entendi o Rivera ver que o Taylor Heinicke não era o cara, faz uma aposta no Carson Wentz, mas o Carson Wentz deixou, olha, cara, que imagem horrível. 3 interceptações, muito mal mesmo, muito mal. Um jogador, olha, não se justifica, tá? A equipe dos Commanders pode cortar o Carson Wentz no final dessa temporada aqui, sem ter problema nenhum no salary cap, e eu acho que isso vai acontecer, e eu não sei se vai ter algum trouxa que vai embarcar nessa aventura de contratar o Carson Wentz. Ah, não, acho que eu consigo fazer ele jogar. Não dá, não dá. Carson Wentz é um cara que, de fato, acabou. Eu acho que acabou para ele na NFL. Para a gente fechar o papo de NFC, tô aqui com a camisa do Tampa Bay Buccaneers, vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Carolina Panthers, confirmando o título da NFC Sul, uma NFC Sul, né, convenhamos, não é nenhum primor, 8 vitórias, 8 derrotas, Tom Brady tem a chance de evitar aí na última semana a sua primeira temporada negativa, mas a vaga nos playoffs já está garantida. Eu fiz esse jogo na tela da ESPN, ao lado do Matheus Suman, e foi um jogo mais suado do que deveria, né? Eu acredito, para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. A gente chegou até a acreditar num favoritismo da equipe do Carolina Panthers, pelo que a gente não via. O sofrimento dos Buccaneers na semana passada contra o Arizona Cardinals fez a gente imaginar que o Carolina Panthers, jogando arrumadinho, daria conta do recado. E começou fazendo esse papel, né? 14-0 eles abriram, nada funcionava no ataque dos Buccaneers de novo, o jogo terrestre não encaixa, depende muito do Tom Brady, drops, alguns erros, aí vem aquela instituição, né, o Brady pistola, o cara fica pé da vida, e ele consegue arrumar e começou a conseguir aproveitar muito bem essa desfalcada defesa dos Panthers. Cara, os Panthers já estão fazendo mais do que devia, né? Um time que tá no seu terceiro quarterback, começa o ano com o Baker Mayfield, manda o Baker Mayfield embora depois, o PJ Walker virou titular, você coloca o Sam Darnold, desacreditado Sam Darnold, não tem mais treinador, não tem mais Christian McCaffrey, tá brigando por vaga nos playoffs, já era uma coisa incrível mesmo, e aí, sem o J.C. Horn, ficou muito fácil pro Mike Evans brilhar, finalmente brilhar, né? Tava com um jejum de touchdowns ali desde a semana 4, não marcava um touchdown, mas tava conseguindo ali suas 1.000 jardas, mais uma temporada com mais de 1.000 jardas, e o Mike Evans fez o jogo dele na temporada, 3 touchdowns longos, 10 recepções, 207 jardas, foi um jogo incrível e com a inteligência do Tom Brady. Esse ataque do Tampa Bay Buccaneers, quando joga mais acelerado, indo pro no-huddle, com o Brady fazendo os ajustes na linha de scrimmage, funciona bem melhor. E ele percebe o duelo do Mike Evans contra cornerbacks que são mais fracos e ele vai para cima mesmo e dá tudo certo e funcionou muito bem, tá? Então, um quarto período ótimo da equipe do Tampa Bay Buccaneers, com 20 pontos marcados, mas como eu disse,
calma nessa empolgação, tá? Eu ainda não vejo a equipe dos Buccaneers como um contender para Super Bowl. É claro, mas você tem o Tom Brady, mas você pode ganhar, porque ajustou. Tá vendo quando encontra o Evans? Ok, mas sofreu contra a equipe do Arizona Cardinals, um dos piores times da NFL. Sofreu contra o Carolina Panthers, que para mim era um time que estava em rebuild. Tava desde a semana 6 ali, eles abriram mão de tudo, tava com 1-5 antes de vencer a equipe dos Bucks, inclusive lá na semana 7. E ali já estava desistindo da temporada. Então chegar nesse ponto, para mim, deixa muitas dúvidas. A gente pode olhar de novo e falar assim, tá aqui o jogo que vai virar tudo. Mas não é a primeira vez que é o jogo que vai virar tudo para a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Eu ainda não tenho motivos para acreditar que esse time vai brigar de fato pelo título do Super Bowl. A gente nunca consegue falar por todos os jogos, né? Tem muita coisa importante. A gente nem conseguiu falar aqui direito do Seattle Seahawks, que seguem sonhando, venceram a equipe dos Jets, eliminaram os Jets. O Garrett Wilson saiu triste lá, falou assim: dá a sensação de que a gente destruiu a nossa temporada e era um time de fato para chegar na pós-temporada, mas segue como o maior jejum, a maior seca de playoffs da NFL. Os Lions venceram também, ainda seguem sonhando, mas vão ter que torcer por derrota da equipe do Seattle Seahawks, além de vencer os Packers lá no Lambeau Field na última semana. Os Chiefs venceram os Broncos, né? Ainda vão secar hoje a equipe do Buffalo Bills para tentar ganhar essa primeira posição da AFC, mas, de novo, uma vitória que não me convenceu. Não gostei nada do que eu vi essa vitória dos Chiefs contra os Broncos, e não vem falar que, não, tá tirando o pé, porque tem coisa para disputar. Tem coisa, simplesmente alguns ajustes que não tá funcionando. Agradeço apenas pelo McKinnon, que me ajudou bastante a ganhar a minha liga no Fantasy. Mas eu queria fechar falando aqui da vitória do New England Patriots sobre o Miami Dolphins. Loucura dizer que os Patriots controlam o seu futuro para ir para os playoffs, porque o controlar seu futuro é ir até Buffalo e vencer os Bills ainda disputando o first seed, e aí você vai para a pós-temporada. Então, né, acho que está um pouquinho fora de controle da equipe do New England Patriots, mas pode rolar. E vai chegar nessa semana 18 ainda vivo, o que é um enorme feito para um time que tem um ataque que é uma bagunça sem tamanho. Cara, como é horrível assistir jogo do New England Patriots. Olha, é lamentável. Vitória ontem, toda da defesa mais uma vez, né? O ataque teve uma boa primeira campanha. Primeira campanha terminando com um touchdown, estava enfrentando o segundo quarterback, a equipe do Miami Dolphins, já sem poder contar com o Tua, com mais uma vez com concussão. Mas perdia por 14-10, né? Até o Kyle Duggar conseguir fazer ali a pick six, uma boa leitura, parabéns, belo trabalho do Kyle Duggar mais uma vez, retorna a pick six de 39 jardas, consegue uma vantagem no terceiro quarto, 16-14, Ted Bridgewater sai machucado, coloca um Skylar Thompson e mesmo assim a equipe do Miami Dolphins teve chance de vencer. Thompson é interceptado, os Patriots fizeram 23-14, faltando menos de 3 minutos para acabar o relógio, para acabar o jogo, e mesmo assim tinha risco, né? Porque o ataque não funciona, aí o Skylar Thompson conduz uma campanha de touchdown, o placar fica apertado, tem um onside kick, então ainda assim tinha chance da equipe dos Dolphins com o terceiro quarterback vencer essa equipe do New England Patriots. Muito mais uma derrota dos Dolphins, os Dolphins com esses altos e baixos, é um time difícil de se prever o que tá acontecendo, né? A sensação que me passa, e até conversei com alguns amigos torcedores dos Patriots, é que assim, os Patriots têm chance se for para os playoffs, desde que todos os principais jogadores dos adversários, sei lá, tenham uma lesão, morram ou desistam de jogar, se aposentem no meio dos playoffs. Porque é isso. Venceu os Dolphins ontem porque estavam jogando com o Skylar Thompson e mesmo assim quase perderam. Tá? Então, eu não consigo acreditar, não consigo confiar. A equipe dos Dolphins, como eu disse, inconstante, 3 vitórias seguidas abrindo a temporada, 3 derrotas seguidas logo depois, aí consegue 5 vitórias consecutivas e agora tem 5 derrotas. Tem chance na última rodada, tem que vencer os Jets, tem que torcer por a derrota do New England Patriots. É mais provável que eles vençam os Jets e os Patriots percam também, então pode chegar na pós-temporada, talvez seja o favorito nessa última semana ainda para ir para os playoffs. Mas eu acho que esse seed número 7 da AFC é meio que para turismo, tá? Para turismo. Eu acho que enfrentando Bills, Chiefs ou Bengals, esse seed 7 vai ser atropelado de qualquer forma, não tem menor chance de vencer. E sei lá, se eu preferia que os Steelers passassem. Os Steelers que venceram a equipe do Baltimore Ravens, outro time que vai fazer turismo, né, na pós-temporada. Esse time do Baltimore Ravens, meu Deus, que queda absurda, que coisa horrível de se assistir.
Mas eu sei lá, eu acho que eu preferia, pelo menos pela história dos Steelers, né? O Tomlin conseguindo fazer esse time em rebuild e chegar nos playoffs. Ano passado já foi daquele jeito. Você tem alguns jogadores como o TJ Watt, você pode ter o Pickett mostrando. Gosto muito do George Pickens, né? Um bom jogador. Não sei, eu sei lá, dentre esses três times, eu acho que qualquer um vai perder de qualquer forma. Acho que o Ravens também entra nos playoffs para passear, mas torcer pela melhor história. Não acho que os Patriots mereçam essa vaga nos playoffs, claro. Como no meu lado torcedor, vou torcer para que ganhe, para que chegue nos playoffs, para que ganhe tudo, mas eu acho extremamente improvável. Monday Night Football, jogaço, promete muito. A gente volta amanhã para falar desses Cincinnati Bengals e Buffalo Bills. Amanhã é dia de Power Ranking, de Top 10, de Bottom 3. Semana vai ser especial, tem muita coisa pra gente falar. Bom ano novo para todo mundo e a gente volta. Aquele abraço.